Fala pessoal, professor Breno Moraes aqui com vocês para a gente dar início ao terceiro episódio da nossa série 30 dias, 30 dicas até a sua prova do Enem. E hoje nós vamos dela, a calorimetria. Mais especificamente, vamos falar sobre calor sensível, calor latente e um upgrade aqui para você, tá? Vamos falar também sobre vazão. Tema que, vez por outra, o Enem costuma trazer aí para vocês. E ao final dessa aula vamos resolver uma mega questão do Enem 2016 para que você veja todos esses conceitos que a gente está falando na aula acontecer. Beleza? Então vamos lá, vamos aos encantos da física agora. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Vamos começar aqui com a definição de calor sensível. Primeira coisa, quando você escutar o nome calor sensível, tá? Lembre de duas palavrinhas. O calor sensível está associado ao aquecimento ou resfriamento, tá? Ou resfriamento. Ou seja, o corpo, a substância, vai mudar a sua temperatura. E lembre-se que calor é uma energia térmica em trânsito, sempre passando espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, se esse calor provocar aquecimento, ou se o corpo perder calor, né? Ou seja, ele resfriar, a gente vai estar falando do calor sensível. Como é que eu calculo aqui, professor, esse calor sensível? Gente, essa equação aqui ela é importantíssima, tá? Ela é tão importante que ela é chamada de equação fundamental da calorimetria. Olha só, eu tenho aqui uma porção de água que está, né, sendo aquecido aqui por uma fonte térmica, né? Uma fonte aqui de calor. A temperatura inicial dessa água era de 20 graus Celsius e, após um certo tempo, ela vai para 60 graus Celsius, ou seja, ocorreu um aquecimento. Então a gente vai calcular, a gente pode calcular essa quantidade de calor sensível que a água recebeu, tá? Então a gente calcula esse calor sensível pegando aqui a massa da substância, a massa da água, uma constante associada à substância, importante essa constante, multiplicado pela variação de temperatura. Pessoal, cuidado, Tzão, temperatura, Tzinho, tempo, tá? É bom você se acostumar com isso. Alguns professores chamam a temperatura, a variação de temperatura de delta teta, tá? Pô, para mim teta remete muito a ângulo, então eu prefiro colocar Tzão para temperatura e Tzinho para tempo, tranquilo? Então vamos colocar aqui as unidades de medida no SI. Olha só, eu vou colocar aqui um parêntese, gente, e eu vou colocar assim, ó. Vou colocar duas unidades, tá? A primeira vai ser sempre a do SI e a segunda vai ser sempre a usual, tranquilo? Então, o calor, como qualquer energia no SI, medida em joules e de maneira usual é medida em calorias. Muito bem, aqui a gente tem a massa da substância que está sofrendo aquecimento ou resfriamento. No SI, a massa é medida em quilogramas, de maneira usual é medida em gramas. Aqui a gente tem a temperatura. No SI, temperatura é medida em Kelvin. De maneira usual, grau Celsius ou grau Fahrenheit, tá? E aqui, pessoal, a gente tem uma constante, tá? É uma constante que está associada à substância, tá? Água, óleo, álcool, madeira, ferro, alumínio, tá? Então, cada substância vai ter um valorzinho aí para essa constante. Essa constante é chamada de calor específico e ela é medida no SI em joule por quilograma Kelvin, e de maneira usual, o que mais aparece, caloria por grama grau Celsius. Muito bem. Professor, mas o que significa essa constante, hein, pessoal? Olha só, as constantes na física, elas têm um significado. É importante você notar isso, tá? E eu li num livro estrangeiro chamado Física Conceitual, do Paul Hewitt, tá? Um livro, assim, incrível, gente. Ó, essa constante aqui, tá? Cujo nome é chamado de calor específico da substância, apesar de o nome da constante tá? Ser de calor, tá? A constante não é o calor. O calor é o quê? Tranquilo? O livro chama isso aqui, gente, de inércia
térmica. Olha só, lembra lá da mecânica. Tu tá ligado que inércia é uma resistência à variação do movimento, né? Se você pegar uma bicicleta e um caminhão e você der o mesmo empurrão em ambos, quem é que vai resistir mais a mudar a mudança de movimento? É o caminhão. Portanto, a gente fala que o caminhão, por ser mais massivo, tem mais inércia. Então, essa constante ela é chamada de inércia térmica, que está associada à resistência que o material tem em variar a sua temperatura quando é fornecido calor para ele. Ora, você sabe que tem substância que aquece mais facilmente, tem substância que aquece de maneira mais difícil. Pronto, quem é que regula isso? Quem é que está associado a essa dificuldade? É exatamente a nossa constante, o calor específico. Então, eu quero que você tenha isso aqui em mente, tá? Quanto maior for o calor específico de uma substância, mais difícil aquecer, tá? Eu preciso fornecer mais calor para variar a mesma temperatura de uma substância que é mais fácil de aquecer, por exemplo. Então, se eu tiver uma substância que tem menor calor específico, mais fácil aquecer. Tranquilo, pessoal? Fácil notar isso aí? Beleza, professor. Então tá aí, calor sensível, que macete, né? Q igual a mc delta T. Tranquilo. Vamos agora para o calor latente. E olha só, calor latente, primeira coisa que você tem que trazer à sua mente é mudança de fase. Mudança de fase. Pessoal, anota isso, pelo amor de Deus, bota no post-it, prega em algum lugar. Mudança de fase, quando a gente não tá falando de misturas, tá? Tipo, a gente tá pegando aqui a água, o óleo, o álcool, sempre vai acontecer com a temperatura constante, até que a mudança de fase termine. Então, olha só, eu tenho aqui a água a 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão do gelo, na verdade, né? E aí eu estou fornecendo calor. Então, perceba que esse gelo vai virar água. E olha só, o gelo a 0 graus Celsius vira primeiramente água a 0 graus Celsius. Está acontecendo aqui uma mudança de fase e a temperatura constante. Então, o calor necessário para que essa substância mude de fase é chamado de calor latente. Como é que a gente calcula, professor? Q igual a m vezes L. Mais uma vez, m é a massa da substância, QL é a quantidade de calor latente, e esse L aqui, mais uma vez, é uma constante, tá? Essa constante é chamada de calor latente da mudança de fase. Mais uma vez, apesar dessa constante ter o nome de calor, ela não é um calor, tá? Ela é uma constante. Beleza, professor, calor latente. No SI, ela é medida em joule por quilograma e, de maneira usual, ela é medida em caloria por grama. Muito bem. Agora, olha só. Essa constante, pessoal, ela depende da substância e do tipo de mudança de fase, tá? Professor, como assim? Vamos pegar aqui a fusão, tá? A gente tem aqui gelo virando água. Temos aqui a fusão. Então, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Como é que você interpreta isso? É necessário fornecer 80 calorias de gelo a 0 graus Celsius para que 1 grama desse gelo derreta, funda. Tranquilo? Então, veja, eu falei o calor latente de fusão, ó, da mudança de fase do gelo. Agora eu posso pegar, por exemplo, o calor latente de vaporização. A vaporização da água, por exemplo. Aqui a gente já tem um valor de 540, tá? 540 calorias por grama. Como é que você interpreta isso? Para que eu vaporize 1 grama de água, eu preciso fornecer 540 calorias. Professor, eu preciso decorar esses valores? Obviamente não, tá? Toda constante será fornecida para você. Então, mudança de fase, calor para calcular, calor para que aconteça a mudança de fase, Q igual a ml. Muito bem. Potência. O Enem adora potência. E o conceito de potência, gente, ele é muito importante. Galera, eu tô com uma crise de rinite aqui absurda, tá? Vocês devem perceber que eu passo a aula quase inteiro coçando meu nariz aqui. Mas o mais importante é o conteúdo. Então, a potência aparece na física da primeira série, da segunda série e da terceira série. Potência mecânica, potência térmica, potência elétrica. Então, o conceito global de potência, professor, o que é potência? É a quantidade de energia transmitida, absorvida, transferida em determinado intervalo de tempo. Veja, Tzinho, tempo. Então,
Quando eu estou aquecendo algum corpo, eu estou transmitindo energia em forma de calor para esse corpo. E aí ele pode variar a sua temperatura, tá? Ou ele pode mudar de fase, como a gente já viu. Então, eu calculo a potência como sendo Q dividido por delta Tzinho. Cuidado, Tzinho, tempo, a quantidade de calor transmitida pela fonte. Veja, a fonte está transmitindo uma certa quantidade de calor aqui para a água, tá? Então, a quantidade de calor transmitida em determinado intervalo de tempo. No SI, potência é medida em joule por segundo. E joule por segundo, pessoal, é o famosíssimo watt, tá? É o famosíssimo watt. Então, dizer que uma fonte tem 200 watts de potência significa dizer que ela transfere 200 joules de calor a cada segundo para o corpo. Tranquilo? Agora que vem a cereja do bolo aqui da nossa aula, tá? É o tal da potência associada à vazão. Galera, se liga. Vazão está associada à passagem de alguma coisa, né? Vazão de água pela torneira. Vazão é muito parecido com fluxo, tá? Às vezes esses conceitos se confundem, vazão, fluxo, mas tudo isso está associado à passagem, uma certa quantidade de alguma coisa que passa por algum lugar em determinado intervalo de tempo. Então a gente tem aqui, por exemplo, um chuveiro elétrico. Você sabe que dentro do chuveiro elétrico eu tenho o tal de um resistor aqui, né, professor? Exatamente. E a água, quando passa pelo resistor, eu vou colocar aqui o marca-texto azul que vai ficar bonitinho, tá? A água, quando passa aqui, professor, pelo resistor, o que que vai acontecer, gente? O resistor ele faz efeito Joule, né? Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Ou seja, a água, quando passa aqui pelo resistor, vai pegar calor desse resistor e vai esquentar. E aí a água sai quentinha aí para o seu banho. Ou seja, eu tenho uma certa potência, né? Eu tenho uma certa quantidade de energia sendo transferida para a água em determinado intervalo de tempo. Professor, fez sentido. Olha que interessante o que a gente vai comentar aqui agora, tá? Hora de brilhar, hora de se arrepiar, hora de ver os encantos da física. Vamos falar aqui sobre vazão mássica. Pô, vazão está associado a alguma coisa que passa. Mássica está associado à massa. Então, olha que bonita essa dedução aqui. Você está ligado que potência é a quantidade de calor transmitida em determinado intervalo de tempo. No caso do chuveiro, a quantidade de calor que o resistor vai transmitir para a água em determinado intervalo de tempo. E você sabe que essa água vai aquecer, sim ou não? Então, eu estou falando aqui, pessoal, de um calor sensível ou de um calor latente? Calor sensível, aquecimento, né? Então, essa quantidade de calor vai ser a massa de água que passa pelo chuveiro, vezes o calor específico da água, multiplicado pela variação de temperatura que ela vai sofrer. Cuidado, pelo amor de Deus, temperatura Tzão e o tempo Tzinho, tá? Não inventa, pelo amor de God, de cortar Tzão com Tzinho. Tranquilo? E aí, gente, olha que bacana. Olha o que foi que apareceu aqui. Apareceu massa dividido por tempo. Isso aqui, gente, é a nossa vazão mássica, que eu vou chamar de Zm, tá? Zm é a nossa vazão mássica. Então, acabou de aparecer aqui pra gente o nosso Zm. Então, eu posso dizer que a potência, tá, pode ser calculada como sendo vazão mássica vezes o calor específico da água, nesse caso, multiplicado pela variação de temperatura, tá? Então, professor, essa equação é importante? Gente, ela é importante, mas olha que bacana, ela é facilmente dedutível, tá? Basta você saber a equação de potência e que vazão mássica é a quantidade de massa, olha só, a vazão mássica é a quantidade de massa que passa, massa de água que passa, tá? Pelo resistor aqui em determinado intervalo de tempo. Portanto, a vazão mássica pode ser medida, por exemplo, em grama por segundo ou quilograma por segundo. Tranquilo, galera? Existe um outro tipo de vazão que é chamado de vazão volumétrica. Vazão está associada à passagem, volumétrica associada a volume. Ou seja, é a certa quantidade de volume de água que passa em determinado intervalo de tempo. O raciocínio aqui é muito parecido. A gente sabe que potência é a quantidade de calor transmitido para a água, tá? No caso aqui do chuveiro, em determinado intervalo de tempo. Mais uma vez, a gente sabe que essa quantidade de calor é uma quantidade de calor sensível, né? MC ΔT.
em cima Tzão, embaixo Tzinho. E agora que vem um segredo, gente. Olha só, você tá ligado que densidade é igual a massa sobre volume, sim ou não? Então, eu posso dizer que a massa vai ser igual à densidade da água vezes o volume da água. E o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou substituir bem aqui, ó. Eu vou substituir essa expressão de massa bem aqui. Então, eu vou ficar com isso aqui. Acompanha que lindo. A potência, portanto, vai ser a massa, que nada mais é do que a densidade vezes o volume, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, dividido pelo intervalo de tempo. Só tentar colocar esse negócio aqui mais reto. Tá aqui, dividido pelo intervalo de tempo. E olha que bacana, olha quem acabou de aparecer pra gente, professor do céu. Ó, apareceu aqui o volume pelo tempo. E volume pelo tempo, tá? Volume pelo tempo é a nossa vazão volumétrica, pode ser medida em metro cúbico por segundo ou litro por segundo, tranquilo? Então apareceu aí a nossa vazão volumétrica, que eu vou chamar de ZV. Então, para concluir, olha que bacana, ficamos, portanto, que a potência do chuveiro, a potência transmitida para a água, pode ser calculada como sendo densidade, vazão volumétrica, constante, Czinho ficou apertado aqui, meu Deus, delta Tzão. Então, professor, é importante lembrar dessa equação? É importante, tá? Se você não lembrar, deduza, igual eu fiz aqui com você. Igual aqui eu fiz com você. Tranquilo? Professor, como é que isso pode aparecer na minha prova? Gente, isso aqui aparece muito, tá? Em questões de resfriamento de usina, na própria questão do chuveiro também, uma questão poderia trazer para você, tá pedindo a vazão de água para que a variação de temperatura seja, por exemplo, de 10 graus Celsius. Se a questão pedir vazão mássica, você vem para cá. Se falar de vazão volumétrica, você vem para cá, tá? Vamos ver essa questão aqui, que teoricamente seria uma questão média para difícil, tá? Mas se você tivesse a sacada da vazão que eu falei aqui, seria fácil você dar gargalhada, tá? Dessa questão, você literalmente dá gargalhada. Vamos fazer o seguinte, pausa o vídeo, faz a leitura que eu vou direto aqui para o comando. Vamos lá. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilograma por segundo. Quilograma por segundo, que vazão é essa aqui, hein? Isso aqui, gente, é a nossa vazão, quilograma, massa, né? É a nossa vazão mássica. Bonito ou não? Fez sentido para vocês ou não? Muito bem. E aí ele fala o seguinte, ó. A gente tem aqui a temperatura da água que vai passar por uma usina, né? A usina opera com 1 megawatt de potência. Olha a importância dos prefixos. Mega, 10 a sexta, milhão de potência elétrica. E olha só, em razão de restrições técnicas, o dobro, importante isso aqui, o dobro dessa potência será dissipada no seu sistema de arrefecimento na forma de calor. Ou seja, o dobro dessa potência vai servir para aquecer a água que passa por dentro da usina para resfriar ela. Então a usina tira água de rios, de lagos, essa água passa por dentro da usina, essa água ela recebe calor da usina, tá? Ou seja, uma certa potência será transmitida para essa água. Obviamente, ela aquece e depois ela volta para o rio. Então, de acordo com restrições técnicas, a variação máxima de temperatura, né? A temperatura máxima da água pode subir 3 graus Celsius, tá? A variação máxima de temperatura é 3 graus Celsius. Ele deu pra gente aqui o Czinho da água, né, o calor específico da água, e pediu o valor dessa vazão mássica. E aí, pessoal? O professor não brinca, né? Então a gente já viu que a potência vai ser igual. Olha aqui a nossa equação, ó. Vazão mássica C delta Tzão. Então, vazão mássica C delta Tzão, variação de temperatura. Só substituir os dados. Brincadeira de criança. Então, a potência, tá, que vai aquecer a água, né, a potência para o aquecimento da água, lembra, é o dobro da potência da usina, tá? Ou seja, 2 megawatts. Então, 2 mega é milhão, 10 a sexta, tá? A vazão mássica, que é o que ele vai querer aqui. Agora, cuidado, gente. Olha que sacanagem que o cara deu pra gente aqui. Tá? Ele deu a constante da água como sendo 4 kJ por quilograma grau Celsius, tá? Kilojoule, pessoal, quilo, 10 a terceira, é 1000. Então, 4
1000 joules por quilograma. Eu já posso deixar aqui em quilograma porque a nossa vazão lindamente já vai sair aqui em quilograma, tá? Então, 4 kJ, 4.000, 10 a terceira, vezes a variação de temperatura, que é exatamente 3, tá? Então, gente, alegria, né? Alegria aqui. Então, a nossa vazão mássica, eu posso simplificar aqui esse 2 com esse 4, aqui vai ficar 2, tá? Então, vou ficar aqui com 10 a sexta, dividido por 2 vezes 3, que vai dar exatamente 6, vezes 10 a terceira, bem aqui embaixo, tá? Então, esse resultado aqui, a gente vai ficar com 10 a sexta dividido por 10 a terceira, repete a base, subtrai os expoentes, tá? Então, 6 menos 3 vai dar exatamente 3, e aqui a gente vai ter 1/6, tá? Ó, aqui é 1, tá? 1/6. Muito bem. Então, isso aqui vai dar 1 dividido por 6 vai dar, rapidão aqui, 0,167, tá? Isso mesmo, vezes 10 a terceira. Então, isso aqui vai dar 167 aí, aproximadamente, tá? Quilogramas por segundo. Professor do céu. Que alegria, que alegria. Então, veja, ter essa sacada da potência, tá? Professor, e se eu não lembrasse essa equação aqui, tá? O que eu faria? Deduz, cara. Deduz aqui, ó, facilmente, como a gente fez, tá? Então, ter essa sacada da vazão pode fazer com que você escape aí lindamente em diversas questões da sua prova do Enem, tá? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, uma alegria gigante aqui estar com vocês, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações para que toda vez que eu publique mais um episódio da nossa série, você seja avisado. Então é isso. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima.